vamos dar um pulinho na Polônia, porque enquanto a Rússia e a Bielorrússia terminam seus exercícios à paz de 2025, os poloneses e a OTAN não querem ficar para trás. Estão acontecendo na Polônia os exercícios militares Iron Defender 25, lá em Ustka, no Mar Báltico. O primeiro-ministro polaco disse que essas manobras são uma reação e uma resposta firme às manobras à paz de 2025. Veja o que ele disse, abre aspas. É muito importante, nesses tempos difíceis e críticos, que o mundo veja como a OTAN e a Polônia estão preparadas para diferentes cenários. E ele ainda disse que dezenas de milhares de soldados estão participando desses exercícios. O ministro da Defesa polonês, Władysław Kosiniak-Kamysz, também estava lá e aproveitou para falar sobre a onda de desinformação que surgiu após o ataque dos drones russos. Segundo ele, abre aspas, todas essas ações estão a ser levadas a cabo a partir de uma única direção. É a Federação Russa que é responsável pelos drones enviados para a Polônia há uma semana. Fecha aspas. Ele também comentou as notícias de que um dos objetos que caiu sobre uma casa na Polônia não era um drone, mas sim um míssil disparado de um F-16 polonês em resposta ao ataque. E aproveitou para reforçar que a Polônia está construindo uma defesa aérea em várias camadas, com diferentes programas de mísseis e que o país tem o terceiro maior exército da OTAN. Durante os exercícios, pela primeira vez, mísseis Patriots foram disparados em solo polonês. Bom, gente, Tusk anunciou que o governo vai aprovar hoje a compra de submarinos do programa Orca até o final do ano. A Polônia está se rearmando em ritmo acelerado, hein? E essa tendência, meus amigos, não é só na Polônia. A Dinamarca também anunciou uma mudança histórica em sua política de defesa. A primeira-ministra, Mette Frederiksen, e o ministro de Defesa, Truls Lund Poulsen, anunciaram que a Dinamarca, após anos de cortes militares, vai passar a comprar mísseis e drones de longo alcance, capazes de atingir território inimigo. O governo dinamarquês argumenta que, sem capacidade ofensiva, a defesa antiaérea se torna inútil. Por isso, eles insistem em armas que possam dissuadir ataques russos. Agora, gente, dá só uma olhada na movimentação do tabuleiro diplomático. A chefe de política externa da União Europeia, a Kaja Kallas, defendeu a ampliação da cooperação com a Índia em áreas como defesa, tecnologia e cadeias de suprimentos. E isso, gente, apesar da proximidade da Índia com Moscou e de seu comércio intenso com o Irã, hein? Bruxelas quer fechar um acordo de livre comércio com Nova Delhi e reduzir a dependência da China. Kallas reconheceu que existem obstáculos, como as compras indianas de petróleo russo e a participação da Índia em exercícios militares com a Rússia. Mas ela argumentou que essa parceria estratégica é essencial para manter a influência europeia no Indo-Pacífico. Eu diria que esse movimento já pode ser visto como uma espécie de preenchimento do pequeno vácuo já deixado por Trump. E como comentamos ontem, uma comissão das Nações Unidas publicou um relatório concluindo que Israel está cometendo genocídio em Gaza. Bom, gente, atravessando o Mediterrâneo, as tropas israelenses estão tentando forçar mais pessoas a saírem de suas casas na cidade de Gaza como parte dessa grande ofensiva terrestre que está destruindo boa parte do maior centro urbano de Gaza. As forças de defesa de Israel disseram hoje que realizaram 150 ataques aéreos e de artilharia antes da operação terrestre, que começou na manhã de terça. 2 divisões do exército estão avançando lentamente em direção ao centro da cidade, e uma terceira deve se juntar a elas nos próximos dias. Vários desses ataques aéreos derrubaram prédios de apartamentos inteiros no meio de acampamentos onde pessoas deslocadas estavam abrigadas. A justificativa de Israel é de que esses prédios estavam sendo usados pelo Hamas para vigilância. Um dos locais atingidos na noite de terça-feira foi o Hospital Infantil Al-Hantissi, na cidade de Gaza. Segundo o Ministério da Saúde de lá, metade dos 80 pacientes conseguiu fugir, mas o restante, incluindo 4 crianças em terapia intensiva e 8 bebês prematuros, permaneceu no local. Os ataques noturnos mataram pelo menos 16 pessoas, segundo os hospitais locais, elevando o número total de palestinos mortos para cerca de 65 mil. E como comentamos ontem, uma comissão das Nações Unidas publicou um relatório concluindo que Israel está cometendo genocídio em Gaza. A estrada costeira que leva para o sul da cidade de Gaza está lotada de famílias tentando fugir. O exército israelense anunciou a abertura de uma segunda rota para tentar encorajar esse êxodo, No entanto, gente, é muito improvável que a maioria dos moradores tenha recebido as mensagens de texto ou visto as postagens nas redes sociais, porque a rede telefônica na região está praticamente destruída.
Podemos dizer, sem medo de errar, que o que está havendo é uma expulsão dessa população, e para que isso seja garantido, qualquer estrutura urbana deve ser transformada em escombros, né? E ao contrário do que Israel alega, nenhum dos palestinos entrevistados pelo jornal The Guardian disse ter sido pressionado pelo Hamas a ficar. Muitos dizem que não podem ou acabam relutando em sair por outros motivos, porque estão fracos e mais pela fome, não têm dinheiro para o transporte ou para uma tenda improvisada, ou simplesmente consideram o sul tão perigoso quanto a cidade de Gaza. E eu acho que eles têm razão em temer. O extenso campo de Al-Mawasi, que fica na suposta zona humanitária, foi atingido por um ataque israelense durante a noite, matando um casal e seu filho. O mais interessante, meus amigos, é que muitos oficiais de segurança israelenses, incluindo o chefe do Estado-Maior, o tenente-general Eyal Zamir, questionaram internamente a racionalidade dessa ofensiva. Eles se preocupam com o custo humano e acham que há pouca chance de atingir o objetivo de destruir completamente o Hamas. Muitos observadores e comentaristas israelenses acreditam que os verdadeiros motivos da ofensiva são políticos. Motivos como manter Israel em estado de guerra para evitar eleições antecipadas, porque se isso acontecesse, a coalizão de extrema-direita de Netanyahu poderia perder o poder. E no meio de todas essas estatísticas e análises militares, temos as tragédias humanas. Uma mulher de 39 anos, Najwa Abu Hamada, contou que os embriões congelados de sua família foram destruídos quando as tropas israelenses bombardearam a clínica Al-Basma, o maior centro de fertilidade de Gaza, em dezembro de 2023. A Comissão de Inquérito das Nações Unidas concluiu que a destruição deliberada de um centro de fertilidade constitui genocídio. O enviado israelense, por outro lado, chamou o relatório de libelo anti-C... Para Najwa, que já tinha perdido um filho em 2022, a perda dos embriões foi o fim de seu sonho de ser mãe. Bom, gente, é uma história que acaba humanizando essas alegações de crimes de guerra de uma forma bem devastadora, Ficamos por aqui.